Okay, in this section, it's entitled Lies That Survivors Believe. Essa página nós vamos ler aqui, mentiras que as vítimas acreditam. And in your manual on pages 9 through 11, I would like for you to read these lies that are on those pages. Aqui nessa página 9 eu tenho aqui um quadrado com várias mentiras que essas pessoas acreditam. Nós vamos ler isso aqui. And read the material going across the page, all three boxes that relate to the lie. Você vai ler o primeiro quadrado que está a mentira, depois a dinâmica interna e a verdade. So turn the video off at this point, read through that, and when you're done reading through that, turn the video back on. Então você vai colocar agora o vídeo, vai desligar o vídeo e depois você vai ligar o vídeo depois que você terminar de ler esses quadrados. Now that you have read these lies that survivors believe, Agora que você já leu essas mentiras que os abusados acreditam, I want to bring you back to what we talked about at the very end of the last session. eu quero trazer agora de volta aquilo que nós falamos no finalzinho daquela aula que a gente parou no intervalo. The survivor of abuse looks at the column of lies and they say the lie feels like the truth to them. Você vê essa lista aqui de mentiras e muitas vezes o abusado ele crê essas mentiras são verdades. And the truth feels like betrayal. E as mentiras ficam na traição, né? When you look at that first lie, Quando você olha aqui nessa primeira mentira, the abused person says the abuse was my fault. o abusado ele crê que foi culpa dele. And many times the abuser even says that. E muitas vezes o abusador também fala isso para ela. And the truth is that those in power are the ones responsible for their choices. E a verdade é que aqueles no poder são os responsáveis por suas escolhas. It is never the child's fault that they were abused. Nunca a criança é culpada sobre esse abuso sexual. It is always the adult's fault. É sempre o adulto que foi o culpado. And looking down at the fourth one, Olha aqui nessa coluna número 4, no quadradinho número 4. Eu não the posso, lie is, I can't trust anyone. eu não posso confiar em ninguém. But the truth is, Mas a verdade é, you can't trust everyone. você não pode confiar em todos. And the reality is that they have had their trust violated. A verdade é que eles tiveram a sua confiança violada. And so the ones who should have helped them build healthy trust in their life Aquele que teria que ajudar essa criança a construir uma confiança nas coisas, essa pessoa fez com que ele quebrasse essa confiança nele, né? they were dangerous. The abusers were dangerous. O abusador foi muito perigoso nesse momento. And so the survivor feels like, I can't let anybody get close to me. Então a vítima, e agora ele fica pensando, eu não posso confiar em ninguém que chegue até perto de mim. Now, notice the next lie. No próximo quadrado, I'll trust everyone. eu confiarei em todos. This is really another version of the one right above. Isso daí é uma outra versão do que nós vimos lá em cima. Because when you look over at the truth, Porque quando você vai olhar na verdade, the truth is the same. You can't trust everybody. a verdade vai ser a mesma. Você não pode confiar em todos. My wife was counseling a young lady in her early 20s. A minha esposa estava aconselhando uma moça de 20 anos de idade, mais ou menos. She was still being sexually abused by her father. E até aquela idade ela estava sendo abusada sexualmente pelo pai dela. Her father had been sexually abusing her all through her childhood and teen years. E o pai dela estava abusando ela já fazia uns 10 anos, mais ou menos. He was a deacon or a leader in the church. Ele era diácono, um líder dentro da igreja.
And because of his position, she felt that she could not say anything. Por causa da posição que ele tinha na igreja, ela não queria falar nada para não afetar ele. And so she allowed this abuse to go on. E ela então permitiu que esse abuso continuasse por causa disso. Because if I expose my father, it would bring great damage to his reputation in the church. E ela pensava, se eu falar sobre esse assunto, vai atrapalhar toda a vida do meu pai e a reputação dele na igreja. That is misplaced trust. Isso daí é uma confiança muito confusa e não estava muito bem situada essa confiança. And so the truth is that the abused person has got to learn appropriate boundaries for trust. E então essa pessoa abusada, ela tem que começar a aprender os limites de quem ela deve confiar ou não. We had a young lady who came through Teen Challenge program, Nós temos uma outra jovem que veio até um programa que nós temos no Desafio Jovem, and she had been in many very destructive relationships. e ela teve uma vida muito destrutiva em alguns relacionamentos que ela teve. And the last man that she had been in a relationship with, she broke off, O último homem que ela teve relacionamento e que acabou, and he came to her house and kidnapped her. ele veio na casa dela, pegou ela e sequestrou ela. He put duct tape on her mouth and duct tape on her wrists, Ele colocou aquelas fitas na boca dela e amarrou ela com as fitas. and he put her in the trunk of his car, E ele colocou no porta-mala do carro. and he was driving out to a very secluded place in the country, Ele foi para uma área bem rural naquela região. and his plan was to murder her. E o plano dele era matar ela aquele dia. And she escaped Ela conseguiu escapar. and got her way to the police, E ela conseguiu chegar até uma polícia. and he was arrested and put in prison, E ele foi preso e colocado numa prisão. and she came to Teen Challenge. E ela veio até o Desafio Jovem. So this young lady found herself freed from his attack on her, Então ela conseguiu se livrar daquela pessoa que estava querendo sequestrar ela, aquele ex-marido dela. and she came to Teen Challenge. E ela chegou até o Desafio Jovem. She went all the way through the program. E ela entrou no nosso programa. She graduated, Ela terminou o curso e graduou. and she was doing an internship at Teen Challenge. E ela está fazendo agora trabalho de... She received the students? She was doing an internship, like a junior staff position. Ok. Ela agora está como candidata a obreiro, né? Está começando... Como que é? Estagiária, né? Está trabalhando, começando a trabalhar agora como um obreiro na casa. And I found out that she was dating a young man E eu comecei a perceber que ela estava começando a namorar um rapaz. He was not a Christian. Ele não era crente. He was a very abusive man. Ele era meio nervoso, um homem abusado. And I called her into my office Eu chamei essa moça até a minha sala and I asked her, "What are you doing in a relationship with this man?" e eu perguntei para ela, o que você está fazendo? Você está começando um relacionamento com esse rapaz? She was living with that lie, I can trust everybody. E ela tinha essa mentira na cabeça dela. Eu posso confiar em todas as pessoas. Now, the good end of the story is she followed our counsel. E o final da história é que ela encontrou na nossa orientação And she broke off that e relationship. ela parou de ter relacionamento com aquele rapaz. And eventually she did get married to a fine Christian husband. E depois ela conseguiu encontrar um rapaz crente, verdadeiramente cristão. And today she's continuing to serve the Lord. E ela casou com esse rapaz e ela serve o Senhor hoje. But the point I want to make, you can go all the way through the program and still believe these lies. Então existem pessoas que elas vão, ela termina o programa, mas ela ainda acredita nessas mentiras. And so we have a real challenge to help those who are victims of abuse to understand the power of these lies. Nós queremos que essas pessoas que estão entrando nesse programa e nesses estudos, que elas comecem a entender o poder dessas mentiras aqui. And not only to know the truth, Não somente conhecer a verdade, but to embrace the truth
mas tem que abraçar a verdade and then to live out that truth, e living out. to actually apply it on a daily basis. Ok. No dia a dia, começar a conhecer mais e mais a verdade. When we say you can't trust everybody, Quando você fala, eu não posso confiar em ninguém, you can know what those words mean, você pode saber o que aquela palavra significa. but to actually implement that in your relationships Mas quando você vai colocar isso no seu relacionamento, and being able to determine, is this person trustworthy or not, que você vai começar a diferenciar se eu posso confiar nessa pessoa ou não. that's the challenge we face. Isso daí é o desafio que nós temos. Now, these lies are not the only lies, Essas mentiras aqui não são somente essas but mentiras. these are just some examples of some of the common lies that abuse survivors are living with. Nós temos aqui essas mentiras como exemplo de algumas coisas que essas pessoas que foram abusadas acreditam. Okay, we're going to next look at some of the other types of damage that abuse brings into the life of the victim. Nós vamos agora ver outros danos que podem acontecer com uma vítima de abuso sexual.